Bom, aqui é um sumário para a gente visualizar tudo que vai ser dito nesse treinamento, tá? Eu vou falar o que é essa revisão, quem tem direito, o que diz a nova decisão da STJ a respeito desse tema, quais os documentos necessários, os principais pontos da leitura das microfichas e extratos. Eu diria que esse é um dos pontos altos do nosso treinamento, tá? Aqui a gente vai trazer para vocês macetes em relação a essa leitura, tá? Para que o cálculo seja feito da forma mais segura possível. Então, bastante atenção nesses principais pontos, tá? E, por último, a gente vai realizar aqui o cálculo com vocês, tá? Bom, quando a gente está falando de PASEP, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva em relação à parte histórica, tá? E aí vocês, com o tempo, vão entender aqui por que eu faço isso, né? Você acaba entendendo por que o marco inicial é lá em 1970, por quando é que os participantes deixaram de receber esses valores. Então, toda essa parte histórica, ela é fundamental para que vocês entendam essa revisão, para que vocês consigam fundamentar na petição inicial de vocês e até numa eventual impugnação. Então, a parte histórica é importante, sim, tá? Bom, 1970, gente, é o nosso ponto de partida. Começa daí. Foi quando foi criada essa Lei Complementar 8, de 1970, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o famoso PASEP, tá? A finalidade desse programa era que os servidores participassem da receita dos órgãos e entidades que o integravam. 5 anos depois, tivemos a unificação do PASEP ao PIS, né, que é o Programa de Integração Social. Dessa reunião, gente, ela não resultou nenhuma alteração nas contas. Então, vocês podem ficar tranquilos que até então, ali, até 1975, os depósitos vinham correndo nas contas individuais de forma separada, cada um com seu fundo, Caixa e Banco do Brasil, enfim, tudo separadinho. A Caixa para o PIS, tá? E o PASEP para o Banco do Brasil. E o PASEP para o Banco do Brasil. Então, tudo continuava ocorrendo normalmente, nada tinha sido alterado. Os fundos apenas foram unificados, tá? A grande virada no PASEP, ela acontece em 88, com a promulgação da Constituição Federal. Foi a partir daí que a destinação do fundo do PASEP mudou, tá? Ele passou a ser um programa para financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Só que não foi só isso, não foi só a destinação do fundo que foi alterada. A Constituição também estabeleceu algumas novas regras, como, por exemplo, a impossibilidade de novos recolhimentos. Opa, então, peraí. Então, até 88, parou. Depois disso, não vai ter mais recolhimentos. Vocês não vão ver mais depósitos na conta dos seus clientes, tá? Então, impossibilidade de novos recolhimentos nas contas dos participantes. Por isso que vocês visualizam muito nos noticiários por aí que somente aqueles participantes que foram cadastrados no programa até 4/10 de 88, ou seja, a data anterior à promulgação da Constituição, é que tem direito à revisão do PASEP. Esse é um dos requisitos, né? E, além disso, pessoal, também ficou ali dito na Constituição que, isso também é bem importante, é um dos fundamentos até nas petições iniciais, né? Que o saldo que até então ali depositado, desde 1970, a remuneração deles seria garantida por lei, que é essa aqui que eu coloquei para vocês, é o artigo 3º da Lei Complementar, que fala sobre a correção monetária, sobre o resultado líquido adicional e tudo mais. Então, ficaria lá e continuaria sendo remunerado, tá? Que mais? E também ficou dito que seria facultado o levantamento integral desses recursos na forma da lei, tá? Então, não é só porque os depósitos deixaram de ser efetuados que simplesmente todo mundo ia poder sacar. Não, tanto é que até hoje tem gente que não sacou, tá? Então, só nas hipóteses da lei. E uma observação bem importante também é que esses depósitos, gente, eles de fato foram efetivados até o exercício posterior, então até 89. Então, pode ser que em alguns casos vocês verifiquem depósitos até 1989, tá? Bom, feito toda essa parte histórica que a gente entendeu aqui, que começa lá em 1970 e que teve uma virada a partir de 88, o que a gente busca com essas ações de revisão do saldo do PASEP? Gente, o objetivo dessa ação é recalcular os saldos da conta do PASEP dos servidores e militares, não temos só servidores públicos aí, tá? Visando basicamente 3 pontos. Primeiro deles, gente, é apurar a diferença entre os percentuais
pagos e devidos referente à valorização das contas dos participantes. Ana, o que é isso? Eu deixei aqui para vocês esse link, como tá assim azul, gente, e grifado, é exatamente para vocês clicarem e serem direcionados para uma página. Aqui vocês vão ser direcionados para uma página oficial em relação a tudo que vocês imaginarem do PASEP, legislação, tabela de valorização das contas. Então, lá tem uma tabelinha, gente, com a correção monetária, resultado líquido adicional, toda a formação da forma que essa conta era remunerada, tem lá nessa tabelinha. Então, quando a gente está discutindo aqui o recálculo, a gente percebe que muitas vezes o Banco do Brasil não considerou que estava nessa tabela. Por isso que a gente fala, apurar a diferença entre os percentuais pagos e devidos. Então, se a própria lei determinou, e ali está a tabela, por que ele não aplicou em determinados momentos? Então, essa tabelinha, ela também está sendo discutida nessa revisão, tá? O segundo ponto, também bem importante, é aplicar os percentuais devidos na época dos expurgos inflacionários. E aqui a gente está falando dos pontos econômicos verão e Collor 1. Durante o cálculo que a Laura vai apresentar para vocês vão visualizar isso de uma forma melhor, tá? Mas é um outro ponto de discussão. E o terceiro, cobrar saques indevidos. Ou seja, gente, a revisão do PASEP, ela tem como objetivo aplicar tudo o que o Banco do Brasil deveria ter feito e não fez, tá? Com o saldo recalculado em mãos, é comum vocês verificarem que o saldo recalculado é muito maior do que aquele que deveria ter na conta. Mas muito maior quanto, Ana? Né? Muitas vezes a pessoa foi lá sacar um valor irrisório, gente, R$100, quando ele deveria ter mais ou menos, sei lá, uns 2 mil, 5 mil, tá? Então, assim, quando a gente fala de revisão do PASEP, a gente não fala de cálculos enormes, né? Desconfiem quando o saldo estiver grande demais, ou foi um corte de moedas que não foi efetuado, ou foi uma falha ali na hora de inserir os valores. A Laura vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente não está falando aqui de ações de valores absurdos, tá? De 100 mil, 200, não existe, tá? A gente está falando aqui de valores entre 5 a 10 mil no máximo, tá? Acredito que mais ou menos essa é a média, tá? Depois a Laura pode confirmar para a gente. Mas são ações que você acha que a gente ganha muito no volume. Bom, e quem tem direito a essa revisão, né? Para quem vocês já podem começar a enviar ali um recadinho ou colocar nas redes sociais para chamar a atenção e esses clientes entrarem em contato com vocês. Gente, todos aqueles que entraram no serviço público até 4/10/88. Agora, vocês entendem essa data, né? E que tomaram ciência nos últimos 10 anos dos desfalques realizados na conta do PASEP. Quem são essas pessoas? Quem são o público de vocês? São os militares das Forças Armadas, os militares estaduais, e aí quando a gente fala de estaduais, PM, Bombeiros, Brigada Militar, né? Os servidores públicos, tanto os federais, estaduais como municipais, os empregados públicos e os sucessores de servidores ou militares que já faleceram, tá? Então, esse aqui é o público que pode ser trabalhado. Ana, muita gente pergunta assim, o que seria essa ciência do desfalques, tá? Esse termo, gente, inicial da contagem da prescrição, ela surgiu desde esse julgamento do STJ, tá? E aí, a grande questão é que, de acordo com o que saiu ali no acórdão, não dá para a gente dizer ao certo o que seria a ciência dos desfalques, até porque vocês concordam comigo que é um termo muito genérico, né? A ciência dos desfalques. Eu posso dizer, por exemplo, que a ciência dos desfalques do meu cliente, a partir, por exemplo, do saque, a partir do momento que eu solicitei os extratos ao Banco do Brasil, por que não? Pode ser que meu cliente também tomou ciência desses desfalques a partir da decisão que ele viu no noticiário do STJ sobre o julgamento do tema, né? Então, assim, abriu uma margem enorme porque ali eles não colocaram de uma forma objetiva o que seria essa ciência dos desfalques, tá? Então, o que eu digo nos treinamentos? Que, de acordo com o caso concreto de vocês, tentem puxar para o lado que for mais favorável para o cliente de vocês. Se o meu cliente, a partir do saque, é mais favorável do que da aposentadoria, por exemplo, né? Por que não? Então, eu acho que é uma coisa assim que ainda vai ser muito discutida, que a gente já vê diversos julgamentos nesse sentido, então vale, sim,
vocês estarem discutindo esse ponto de partida. Então, eu coloquei aqui que a ciência poderia ser do saque, do conhecimento da decisão do Supremo, da aposentadoria, da solicitação dos estados, tá? Ana, mas o que é mais forte? Saque, solicitação dos extratos e aposentadoria, tá? Desculpa, saque e solicitação dos extratos, eu diria. Da aposentadoria, eu ainda não sei se eu vi decisão ainda nesse sentido, tá? Mas eu já vou mostrar uma jurisprudência para vocês. Aqui eu coloquei um exemplo de um titular que se aposentou e ele obteve o pagamento dele no dia 6/8/2018. Então, a partir da aposentadoria, em 6/8/2018, é que eu contaria esses 10 anos. E aí eu tentaria brigar por essa prescrição aqui, tá? Bom, eu encontrei essa jurisprudência e eu coloquei aqui para vocês, então depois, se vocês quiserem clicar nesse link aqui, ó, do TJ, do Distrito Federal, tá? Em que esse juiz, ele já com base na decisão ali do Supremo, ele entende que o termo inicial dessa contagem é o momento em que se realiza o saque, tá? Então, essa foi a visão dele. Então, eu deixei aqui para vocês, porque quem tiver um caso concreto que a contagem se inicia a partir do saque, já tem aqui uma jurisprudência, ó, 16/11/2023, super quentinha, para colocar ali na inicial, tá? Depois eu vou ver, né, pessoal, se eu consigo achar outras, tá? Para inserir aqui nos treinamentos, para facilitar também para vocês. Bom, para quem não sabe, o que é que diz essa decisão do STJ que levantou, né, a ação do PASEP aí em todo o país, né? Bom, no dia 13 de setembro do ano passado, eles soltaram finalmente essa decisão que atendeu aí a reivindicação de muitos servidores militares. Não atendeu em tudo, mas atendeu uma boa parte, né? E 3 pontos são importantes a gente comentar sobre essa decisão. A primeira, a retomada, finalmente, de todos os processos de revisão do PASEP que estavam suspensos, então todos voltam, então que estavam em primeiro e segundo grau ali, estavam paradinhos, voltaram o trâmite normal do processo, prazo prescricional e responsabilidade. Vamos ver cada um deles aqui rapidinho, então. Bom, a retomada, como eu falei para vocês, né, a suspensão de todos os processos foram encerrados, então tudo que estava em primeiro e segundo grau agora volta a ter movimentação processual. Prazo prescricional estendido. Esse foi um dos pontos mais maravilhosos em relação à revisão do PASEP, né? O STJ, gente, ele estendeu esse prazo prescricional. Então, o prazo que era de 5 anos, que até então muita gente vinha batendo nisso, agora ele é de 10 anos e segue o Código Civil, né? Então, esse prazo, como eu disse lá para vocês anteriormente, ele começa da ciência dos desfagos. Sabemos que esse é um critério muito subjetivo de ponto de partida de uma prescrição. Então, cabe discussão ainda, né? E a responsabilidade do Banco do Brasil também foi uma coisa que trouxe um grande conforto para nós advogados, principalmente. Por quê? Porque ficava aquela coisa, né? União, Banco do Brasil, quem é que a gente coloca no polo passivo, né? E aí, aquela briga. E aí, por fim, o STJ bateu o martelo e disse que o Banco do Brasil é, sim, responsável pelas falhas nas prestações de serviço. Só que ele delimitou a responsabilidade. Ele falou que em toda demanda que vocês colocarem o Banco do Brasil para discutir esse tema, tá? Ele vai fazer parte do polo passivo quando for discutido eventual falha na prestação de serviço, o que ele reconhece lá no acordo que ocorreu, saques indevidos ou desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos conforme o conselho diretor do programa. E aí, eu diria que também inclui, quando a gente fala ausência da aplicação de rendimentos, tanto aquela dos percentuais de valorização das contas, como também a dos expurgos, tá? Bom, e quais são os documentos necessários para realizar essa ação do PASEP? Gente, aqui a gente está elencando os documentos que a gente julga que são bem importantes para ter uma ação completa, mas não quer dizer que, sim, se eu não tiver isso, eu não consigo ajuizar a ação. Não, tá? O que você não consegue é se você não tiver os extratos, né? As microfilmagens e nem os extratos. Aí realmente fica impossível realizar o cálculo e ajuizar essa ação. Mas, Ana, não tem os últimos contra-cheques, então não posso procurar essa ação? De forma alguma. Aqui a gente está colocando a documentação ideal, tá? Que é, gente, aquela documentação de praxe da identidade do cliente, o comprovante de residência atualizado, né? Os últimos contra-cheques, se possível. A prova no ingresso no serviço público também, se possível. E os extratos posteriores a 99 e anteriores, tá? Eu vou passar a palavra agora para minha colega, para a Laura, para ela
começar aquela parte que eu comentei com vocês, que é o nosso ponto alto desse treinamento, tá? Então, bastante atenção, gente, porque a chave do sucesso do PASEP, ela está na leitura das microfichas, né? E aqui a gente vai passar para vocês uma série de macetes que a gente foi adquirindo com o tempo de tantos casos de PASEP que a gente já teve que estudar, que a gente já teve que analisar, né? Então, realmente, eu acho que são dicas que são bem legais para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma também depois para comentar no final, que você olha, Ana, também tem uma dica que eu faço assim, assim, assado, e sempre me ajuda. Legal, compartilha aqui com a gente. Quem sabe a gente não acrescenta aqui também para ajudar todos os nossos colegas, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal. Para quem chegou depois aí, eu sou a Laura, sou analista de suporte aqui do cálculo jurídico. Então, eu faço parte do time do atendimento. Confiro os cálculos, né, que chegam ali no suporte, junto com o time de atendimento. Sou advogada também. E hoje a Ana explicou um pouquinho, né, sobre essa parte teórica da revisão. E a minha intenção é explicar para vocês a parte prática, que é a realização do cálculo no programa. Mas antes, quero reforçar um ponto que a Ana falou, e também é muito importante que eu reforce, sobre esses documentos, né? Se vocês já fizeram um cálculo do PASEP, vocês viram que nem sempre eles são legíveis, que eles nem sempre têm fácil leitura. Então, a minha recomendação é que antes de realizarem o cálculo, é que vocês deem uma olhada na nossa central de ajuda, lá na parte do PASEP. Eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Está dando para ver, Edu? Agora sim. Obrigada. Aqui, né, na parte de cálculos, a aba cível, aqui no card da revisão do PASEP, a gente tem esse botão de primeiros passos. Aqui a gente tem toda a ajuda contextual para vocês realizarem esse cálculo. Aí tem artigo em vídeo, tem vídeo, tutorial, tem artigo com dicas, com dúvidas frequentes, dicas de como analisar as microfichas. Várias das coisas que eu vou falar aqui, elas estão ali na central de ajuda. Vocês também podem clicar aqui em central de ajuda e digitar por PASEP. Vocês vão ter acesso a todos os tutoriais. Esse daqui específico, análise dos extratos e microfichas do PASEP, ele é bem importante, ele tem dicas essenciais. Então, sugiro que vocês tenham estudado. O cálculo do PASEP não é um cálculo intuitivo, tem vários pontos de atenção. E eu trouxe aqui para a nossa apresentação hoje, para o nosso treinamento, os principais pontos de erro e de análise que a gente recebe lá no suporte. Então, eu vou repassar com vocês esses pontos, mas como eu comentei, eles estão na central de ajuda e eles não são os únicos. Então, deem uma olhadinha lá em todos esses pontos, confiram o cálculo de vocês com base nesses tutoriais, que tem muita dica valiosa lá para vocês. Eu vou compartilhar aqui os slides, está dando para ver direitinho? Tá sim, Laura. Obrigada. Eu vou citar, então, os 6 principais pontos que, como eu comentei, chegam ali no suporte de erro, nos cálculos, de dúvida de vocês. E depois eu vou explicar um a um. O primeiro deles é em relação à ordem de leitura e preenchimento das rubricas. Existe uma ordem que precisa ser seguida, eu vou explicar depois como vocês podem fazer isso. Segundo ponto, todas as rubricas devem ser lançadas no cálculo de vocês. Mesmo se tiver um valor pequeno, 0,01, é importante que vocês lancem todas essas rubricas, exceto as de saldo. Toda a microficha, todo o extrato microfilmado, né, que é aquele anterior a 99, ele vai ter um saldo anterior no início e um saldo atualizado no final. Esses saldos vocês não precisam lançar. Terceiro ponto, atenção aos valores negativos e positivos. Eu vou explicar daqui a pouquinho, né, a diferença dos extratos microfilmados e dos extratos digitalizados, mas sempre que o valor for negativo, vocês precisam informar o sinal de negativo para esse valor. Quarto ponto, os cortes de moeda. A gente tem 4 cortes de moedas que são obrigatórios que vocês insiram no cálculo para ele ficar correto. Quinto ponto, 1º de julho de 94, vocês sempre vão encontrar 2 rubricas, uma 8006 e uma 1016, que é a do plano real. É obrigatório que a 8006 venha antes da 1016, mesmo tendo a mesma data. E o 6º ponto, não inserir valores repetidos. É muito comum que nas microfichas o banco traga um valor na microficha anterior e no posterior ele repita. Às vezes já traz convertido, às vezes não traz, às vezes é um valor idêntico, mas vocês não podem lançar o mesmo valor 2 vezes, porque isso também vai deixar o cálculo errado. Então, agora eu vou passar um a um desses pontos, explicando melhor.
E aí, como a gente comentou no início do treinamento, né, caso você tenha alguma dúvida, vão anotando as dúvidas que ao final a gente vai respondendo aí. Primeiro ponto, então, ordem de leitura e preenchimento das rubricas. Aqui a gente está vendo, né, um extrato microfilmado, esse aqui está até muito legível, né, infelizmente nem todos são assim. A leitura, ela sempre é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu marquei em amarelo aí o título, né, que a gente tem data, histórico, que nada mais é que a rubrica, e se é um débito, crédito, que vai estar o valor. Nesse caso hipotético aqui, a primeira rubrica que a gente iria inserir no nosso cálculo seria essa 6.002, que eu marquei em roxo, no valor de 3.449. Antes dela, a gente tem o saldo anterior, que a gente não insere, zerado, né? Depois dessa 6.002, a gente teria uma 8.006, no valor de 8.751, e depois uma 8.007, no valor de 3.720,77. E depois a gente tem o saldo atualizado, que a gente também não insere no cálculo. Então, a ordem é essa, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui a gente trouxe uma imagem melhorada, com umas setinhas em vermelho, para vocês entenderem essa ordem. Nesse caso hipotético aqui, por exemplo, o primeiro valor que a gente iria inserir seria essa rubrica 1007, no valor de 66. Esse saldo anterior de 99 aí a gente não iria inserir, assim como o saldo atualizado lá no final de 46 mil. Segundo ponto, todas as rubricas devem ser lançadas, exceto as de saldo anterior e a saldo atualizado, que eu acabei de comentar com vocês. Eu marquei em amarelo aí, né, em laranja, desculpa, nessa microficha, para vocês verem quais são os saldos e que a gente não deve lançá-lo no cálculo. Mas por que não lançá-lo? Porque o CJ ele vai recalcular esse saldo para vocês. Então, é até uma forma, quando eu fizer o cálculo, eu vou mostrar para vocês, é uma forma de vocês irem conferindo se o cálculo de vocês está correto, se está batendo com esse saldo. O saldo FASEP, né, e o saldo recalculado. E aí, o programa vai fazer esse recálculo para vocês, então vocês não precisam inserir os saldos. Inclusive, se inserirem, o cálculo vai ficar incorreto. Aqui eu trouxe mais uma imagem um pouco melhorada para vocês verem aí, né, o saldo anterior e o saldo atualizado. Agora, o terceiro ponto, atenção aos valores negativos e positivos. Se a gente está falando em extratos microfilmados, que são essas microfichas até 1999, os valores positivos e negativos eles vão se diferenciar pelo sinal de mais e de menos logo após o valor. Até marquei em verde aí nesse exemplo, que a gente tem uma 8.006 positiva, logo depois a gente tem uma 1.009, que é negativa, e depois uma 8.006 positiva. Até 99, vai ser assim que a gente vai identificar se um valor é negativo ou positivo. Lembrando que se for negativo, a gente precisa indicar lá no nosso cálculo, colocar o sinalzinho de menos na frente, para o programa entender que é um valor negativo. Se for positivo, não precisa. Mas se a gente estiver falando dos extratos digitalizados, né, que são esses após 99, a gente já vai ser mais fácil de identificar o que é negativo, o que é positivo. Se for positivo, vai ter um C de crédito, se for negativo, vai ter um D de débito. E aí é só indicar lá no cálculo o sinal de negativo. Aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês verem, né, o sinalzinho de mais e de menos, mas infelizmente as microfichas não são tão legíveis quanto essa imagem, quem dera que fossem. Então eu sei que é muito comum a gente estar analisando ali a microficha e não conseguir identificar se o valor é positivo ou negativo. O que fazer, então, né? As rubricas ou elas são positivas ou elas são negativas. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês. A 8.006, por exemplo, ela não vai ser hora negativa e hora positiva. A 8.006 é sempre positiva, assim como a 8.007, a 1.007. E a mesma coisa em relação às negativas. O que é negativo é sempre negativo, o que é positivo é sempre positivo. Essa tabelinha aqui, esse material, né, a gente vai disponibilizar depois, quando a gente disponibilizar esse treinamento gravado, mas ele também está lá na central de ajuda. Naquele tutorial que eu falei para você sobre a análise de microficha, a gente traz essa listinha do que é sempre negativo, o que é sempre positivo. Então, se vocês estão analisando ali a microficha, está difícil de entender se é positivo ou negativo, dá uma olhadinha nessa lista, confira se a rubrica é positiva ou negativa, porque é muito importante que vocês indiquem no cálculo as que são negativas. Quarto ponto muito importante na realização do cálculo. A gente tem 4 cortes de moeda que são obrigatórios de serem inseridos no cálculo. Esse de fevereiro de 86, janeiro de 89, agosto de 93 e de 1º de julho de 94, que é o do plano real. E aqui a gente tem 3 pontos de atenção em relação a esses cortes de moeda. O primeiro deles é que nem sempre todos vão estar lá nas microfichas. Então, é possível que vocês passem pela microficha e não tenha na documentação do cliente de vocês esse corte de moeda.
Mesmo assim, vocês devem inserir para o programa entender que ali teve um corte de moeda e aplicar essa conversão. E se vocês não inserirem, o programa vai gerar um alerta em amarelo lá no resultado. Vocês vão ver, quem já fez o cálculo talvez já tenha visto esses alertas aqui no programa. Ele gera um alerta avisando que está faltando um corte de moeda importante naquela data. Então, esse é o primeiro ponto. Nem sempre os extratos vão ter todos os cortes de moeda. Outro ponto importante, vocês devem inserir esses cortes de moeda apenas depois do primeiro lançamento do seu cliente. Se o cliente tem o primeiro lançamento dele lá no cálculo, vai ser em 1988, não tem por que vocês inserirem um corte de moeda de 86, ele é anterior. Então, não precisa inserir. Nesse caso hipotético, vocês iriam inserir os 3 cortes de moeda de 89, 93 e 94. Esse de 86 ficaria de fora. E outro ponto muito importante em relação aos cortes de moeda é a data. É muito comum que vocês vejam lá nos extratos que quando o banco traz esses cortes de moeda, tem uma diferencinha ali de meses em relação às datas que a gente indica aqui nos nossos materiais, cursos e treinamentos. Aqui no CJ a gente indica as datas oficiais de corte de moeda. E o banco traz as datas com uma diferença pequena. Então, a gente sempre deixa sob a responsabilidade de vocês, né, a análise de vocês, se vocês desejam considerar a data que consta lá na microficha, de acordo com o que está lá, ou a data oficial. Mas a gente sempre sugere que vocês considerem a data oficial, para não ter nenhum problema. E são essas as datas que estão aqui no treinamento, que estão também nos nossos materiais. Principalmente essa aí de 16/1 de 89, tem uma diferencinha aí, geralmente o banco traz como agosto. Aqui tem uma tabelinha, né, para explicar um pouquinho mais sobre essa conversão de moedas. As 3 primeiras, né, 86, 89 e 93, vai ter uma divisão por 1.000 do saldo no seu cálculo, e a do plano real vai ter uma divisão por 2.750. Quinto ponto, eu acho que esse daqui é o campeão de erro, depois dos cortes de moeda, né? O corte de moeda é muito comum também. Esse daqui é um dos campeões de erro lá no suporte que a gente recebe todos os dias. Então, muita atenção. Se seu cálculo está com um valor muito estranho, astronômico, possivelmente o erro está aí. Como eu comentei lá, né, quando eu listei essas principais dicas, 1º de julho de 94, a gente tem 2 rubricas na mesma data. A gente tem uma 8006, que é uma rubrica positiva, e logo depois a gente tem a do plano real, que é a 1016, negativa. E apesar delas terem a mesma data, é muito importante que a 8006 venha antes da 1016. Então, primeiro vocês lançam a 8006, depois a 1016. Inclusive, na microficha, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, a 8006 é anterior. Então, basta seguir essa ordem. E se por acaso vocês inseriram em ordem trocada, é só clicar lá para editar, apagar só essas duas, né, e inserir na ordem correta. Então, fiquem de olho que se o cálculo tiver com um valor muito estranho, muito grande, muito alto, possivelmente o erro está aí ou no corte de moeda. Então, é muito importante que vocês confiram essas dicas na hora da realização do cálculo. Lembrando que a 1016 é sempre negativo, tá? E o 6º ponto é um ponto também muito comum lá no suporte, sobre os valores repetidos. A gente sempre deixa isso explícito nos nossos tutoriais, nos nossos vídeos, para que vocês não insiram o mesmo valor 2 vezes no cálculo de vocês. Muito comum que o banco ele traga na microficha anterior e na posterior o mesmo valor. Muitas vezes esse valor está idêntico, em outros casos o banco já traz esse valor na segunda microficha convertido. Nesse exemplo que eu trouxe, por exemplo, a gente tem uma rubrica de 20/7 de 88, é uma 8006 positiva, portanto, no valor de 39.537. Se a gente olhar para a microficha seguinte, que é essa imagem de baixo, o banco trouxe a mesma microficha, a mesma rubrica, desculpa. A gente consegue conferir pela data e pelo histórico, né, 20/7/88, 8006, mas o banco já dividiu por 1.000. Então, o banco já trouxe nessa de baixo esse valor convertido. Então, a gente tem que ter atenção aqui para não inserir 2 vezes. Apesar do valor estar um pouco diferente, ele é o mesmo valor, o de cima dividido por 1.000. E se a gente está falando de uma rubrica de 1988, ela é anterior ao corte de moeda, né, de 89. Então, esse valor ele deve ser inserido inteiro e não o valor de baixo. Então, se algum de vocês já passou ali pela nossa análise de cálculos, pode ser que vocês tenham tido que corrigir isso no cálculo, né, para considerar o valor cheio e não o valor já convertido, porque isso também faz diferença no cálculo. Então, nesse exemplo aqui, né, o banco já trouxe dividido por 1.000, mas é muito comum também que o banco traga a mesma, sem dividir.
na rubrica anterior, na microficha anterior e na microficha posterior. Então, é só tomar muito cuidado para não inserir isso 2 vezes no cálculo de vocês. Esses foram os principais 6 pontos. E agora eu vou para a parte prática de verdade, né, que é a realização do cálculo aqui no programa. Eu vou iniciar um cálculo com vocês, vou trazer também uma documentação para a gente analisar junto, mas como vocês sabem, o cálculo do PASEP, ele não é um cálculo simples, então eu não vou conseguir fazer ele inteiro aqui durante o treinamento. Eu vou trazer já ele pronto também para vocês verem o resultado, e aí a gente vai tirando as dúvidas ao final. O que vocês precisam para realizar o cálculo aqui no CJ? Vocês vão precisar dos extratos microfilmados, que são esses até 99, e os extratos posteriores a 99, né, que são aqueles bonitinhos que é fácil de visualizar. E nas configurações iniciais do cálculo, vocês vão precisar informar a data da última movimentação da conta do PASEP, a data que a conta foi finalizada. Então, é só vocês irem lá para a última página do extrato e informar a data da última movimentação. No meu caso hipotético aqui, a data da última movimentação é 8/8/2018. Eu vou finalizar essa apresentação aqui para a gente começar o cálculo junto. Eu já estou aqui na página do cálculo jurídico, né? Que tipo de cálculo deseja realizar? Eu selecionei a aba civil e vou selecionar o cálculo do PASEP. Lembrando mais uma vez que aqui nos primeiros passos vocês têm a ajuda contextual para a realização desse cálculo. Vou clicar em começar, e aí o programa vai pedir para a gente selecionar um cliente já cadastrado. Eu vou selecionar um cliente teste meu mesmo, e vou começar o nosso cálculo. Vai pedir um nome de cálculo, né? Eu vou colocar aqui treinamento 25/1. A data da última movimentação, como eu comentei, no meu caso, era 8/8/2018. Isso aí vai variar, né? De acordo com o extrato e o caso do cliente de vocês. E aqui, uma pergunta de como calcular o índice PASEP. E a gente tem a opção de cálculo original e o recálculo mais vantajoso. E aí, vocês sempre pensam, né? Qual método, qual metodologia eu vou aplicar aqui no cálculo? Isso varia mesmo da tese que vocês desejam defender na revisão de vocês. E aqui nesse info icon, que é essa bolinha cinza com esse izinho, a gente explica um pouquinho do cálculo original e do recálculo mais vantajoso. Então, é só vocês darem uma olhada, analisarem o que faz mais sentido para vocês e selecionarem. Em todos os cálculos do CJ, tá? Não só no PASEP, a gente tem essa bolinha aqui, esse info icon, com dicas de preenchimento. Então, se vocês estão ali fazendo um cálculo, bater uma dúvida do que selecionar, do que inserir, é só dar uma olhadinha nesse info icon aqui, que vão ter muitas dicas para vocês. Eu vou selecionar o cálculo original, no meu cálculo, e depois a gente tem a opção de aplicar ou não os expurgos inflacionários. Aqui ele já vem selecionado por padrão, mas vocês podem selecionar, desmarcar se quiserem. E também aqui no info icon a gente explica quais são os expurgos e um pouquinho sobre eles. Então, as configurações iniciais são bem simples, são só esses passos. Depois é só clicar em gerar cálculo e aí já vamos começar a inserir os valores. Aqui a gente tem 2 opções, a opção de importar valores e a opção de inserir esses valores manualmente. Na opção de importar valores, gente, a importação ela é por texto. Então, vocês vão precisar colocar no formato de exemplo que está aqui no nosso cálculo, que é a data, o valor e depois o nome da rubrica. Então, é necessário seguir esse padrãozinho aqui para conseguir importar todos esses valores no cálculo. Como a gente vai fazer junto aqui, eu vou fazer inserindo um a um, mas isso fica a critério de vocês mesmos quando forem inserir no cálculo de vocês. E eu já trouxe essa microficha para a gente em uma outra documentação. Deixa eu beber uma aguinha. Em uma outra documentação, já descrevendo também esses valores, para ficar mais fácil visualizar. Vocês vão ver que a documentação que eu trouxe hoje, ela está bem escura, não está tão legível. Então, não se sintam sozinhos quando vocês forem analisar, porque realmente, nem sempre essas microfichas, elas são legíveis, e isso acontece com todo mundo. Então, por isso, é muito importante estudar sobre esse cálculo, como realizar, como conferir, pegar essas dicas mesmo de preenchimento, porque elas ajudam muito para verificar se o cálculo está correto. Então, eu vou clicar aqui em adicionar valores, mas antes vou mostrar aqui a documentação que eu fiz para vocês. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Aqui a gente tem a primeira microficha, né? E os valores eu já trouxe aqui, o que é negativo eu coloquei até em vermelho para a gente destacar. E vou começar inserindo esses valores no meu cálculo. Adicionar valores. O primeiro valor é esse aqui, 24 de julho de 87. É uma rubrica 6002.
Eu já sei que a 6.002 é positiva, porque a gente acaba, né, acostumando ali, mas vocês conseguem identificar também que tem um mais aqui depois da 1972. E caso não consiga identificar, é só olhar lá na nossa listinha se a 6.002 ela é positiva, se ela é negativa. Aí é só informar o valor, o programa já vai puxar aqui pela moeda da época. E aí vocês podem partir para a próxima. Aqui seria uma 3 do 8 de 87, que é essa 8.006 aqui, ó. O valor de 5.003,96. A 8.006 também é uma rubrica positiva. E aí eu vou copiar o valor dela. Aqui eu estou fazendo mais rápido porque eu já coloquei esses valores abaixo. Inclusive é uma dica para vocês. Primeiro analisar a documentação, deixar tudo anotadinho e depois inserindo no cálculo, que fica mais fácil e mais rápido também a realização do cálculo. Da 8.006 a gente passa aqui para essa 8.007, essa data. A 8.007 também é sempre positiva. Vou colocar o valor. E depois a gente tem uma negativa, que é essa 1010, né? Essa 1.010. Tem a data dela aqui, 20 de 8 de 87, o valor, 1970, e logo ao lado dela tem um sinalzinho de negativo. Então, isso indica que ela é uma rubrica negativa. E aí, como eu comentei, a gente precisa informar no programa que esse valor é negativo. Aqui tem o 1970, aqui na frente eu vou colocar um menos, e é isso. A gente já consegue, o programa já consegue identificar que é uma rubrica negativa. Eu vou salvar aqui só para vocês verem como fica no cálculo, né, que eu falei sobre não inserir o saldo atualizado. Aqui o programa recalculou o saldo em conta PASEP, nessa primeira microficha aqui, o saldo deu 8.726, e aqui já é o saldo recalculado, né, 8.862. Se a gente abrir aqui a microficha, a gente vai ver que o saldo atualizado ao final dela deu 8.726,63. Então, aqui também 8.726,63. O saldo em conta PASEP bateu com o saldo da microficha. Então, essa é uma dica muito boa para quando vocês estiverem realizando o cálculo de vocês. Principalmente quando não der para identificar um valor. É uma forma de vocês conferirem se o valor que vocês inseriram está correto ou está errado. Porque esse saldo em conta PASEP, ele sempre vai bater com o saldo lá da conta, que deveria ter na conta. Tem na conta ali naquela data, na verdade. Então, é por isso que lá, se vocês já foram falar no suporte, já leram a documentação, é por isso que a gente sempre fala que ao final do cálculo, esse saldo em conta PASEP tem que estar zerado. Isso se a conta estiver zerada, né? Porque ao final, quando tem aquele último saque, a conta do PASEP do seu cliente zera. Então, o ideal é que esse saldo em conta em PASEP também zere ou fique o mais próximo possível de zero. Se não está, se aqui está um valor 2.000, 3.000, se está um valor grande negativo, é porque vocês inseriram alguma coisa errada no cálculo, ou uma rubrica, ou uma data errada, ou uma rubrica errada, um valor, ou deixaram de inserir um corte de moeda. Então, fiquem atentos também ao saldo em conta do PASEP. E pode ser que, no meio dessa análise, esse saldo em conta do PASEP não bata em algumas rubricas, em algumas microfichas. Isso pode ser por causa daquelas rubricas que têm um asterisco, que elas não descontam, aqui automaticamente elas já não vão descontar do saldo, então vai dar uma diferencinha, mas logo depois volta a bater esse saldo nas próximas microfichas. Então, não precisem ficar assustados quando não baterem, é só ter atenção se tem mesmo essa rubrica com asterisco naquela microficha. E aqui a gente seguiria, né, inserindo os valores. Como eu falei, todos os valores devem ser inseridos. Esse daqui é uma rubrica 6.012, é de 0,37. Não é porque é pequeno que a gente gente insere tudo no programa. Falei com vocês também, né, sobre as dicas de preenchimento, que muitas vezes o banco traz o valor na microficha seguinte repetido. Aqui a gente tem a 1972, que já inserimos anteriormente, né, ela já estava na rubrica, na microficha anterior. A gente tem a 8.006, que também já inserimos. A gente tem a 8.007 e também temos a 1010, que a gente também já inseriu, né, que é a negativa. Então, eu não vou inserir isso tudo no cálculo novamente. Nessa microficha aqui, a primeira que eu iria inserir seria essa 6.012, 0,37. Então, não repito o que eu já inseri, eu começo a partir de onde tem novidade naquela microficha. E aí, depois seria uma 8.006 positiva, uma 8.007 e, novamente, uma 1010 negativa. E aí, depois, vocês podem conferir que o saldo bateria aqui com saldo atualizado. Mais uma vez, a gente não insere o saldo ele é só uma referência para a gente conferir, mas não precisa inserir esse saldo no cálculo de vocês.
Aqui tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, em relação ao que eu comentei, né, do banco trazer repetido na microficha seguinte, mas já convertido. Aqui a gente tem uma 8.006 de 34.955. E aqui na rubrica de baixo, na microficha de baixo, o banco já trouxe esse valor como 34,95. A gente pode identificar pela data, pelo histórico, que é o mesmo valor, só que dividido por 1.000. Então, o banco já trouxe nessa microficha aqui esse valor convertido. A mesma coisa com 8.007, que aqui era 19.692, o banco trouxe como 19,69. A 1010 também trouxe como 10,46, mas era um valor de 10.464. Eu não vou inserir esses valores novamente, eles já foram inseridos no cálculo, mas é importante para a gente ter atenção, porque apesar de estarem um pouquinho diferentes, porque já foram convertidos, é o mesmo valor. Então, vocês não vão inserir duas vezes, e vocês vão inserir sempre o de maior valor. O de menor valor, vocês podem desconsiderar do cálculo. E aqui a gente tem um outro ponto que eu comentei com vocês, que é o corte de moeda. E a gente tem o corte de moeda de 16/8/89. O banco trouxe como sendo 16/8/89, mas a data correta, oficial, dessa troca de moeda foi em 16/1. Eu inseri no meu cálculo 16/1, isso aí vai ficar a critério de vocês mesmos, se querem seguir a microficha ou não, ou a data oficial. Eu prefiro sempre seguir a data oficial. E aí depois a gente pode seguir inserindo esses valores como eles constam mesmo. Eles estão após o corte de moeda. Então, aqui esses valores já estão convertidos e já estão na moeda correta da época. Em 89, em agosto de 89, já tinha tido a conversão. Então, vocês podem inserir da forma como aparecem aqui mesmo. Eu vou passar aqui para Aqui as microfichas estão tranquilas, os valores não tem nenhum ponto para chamar a atenção, então eu vou passar aqui para esse ponto dessa microficha abaixo. Aqui a gente tem uma rubrica de corte em 93, 1º de agosto de 93, a gente tem um corte de moeda, para dividir também esse saldo por 1.000. E como eu comentei com vocês, nem sempre esses cortes de moeda estão na documentação. E nesse caso aqui, a de 93 não está. Ela é em 1º de agosto de 93, a gente vê que tem aqui uma rubrica de 2/10 de 92, e depois já passa para uma 12/8 de 93. Então, essa daqui o banco não trouxe. Apesar do banco não informá-la, a gente precisa inserir no cálculo. Então, estejam aí com a central de ajuda aberta, com os tutoriais, com dicas, para vocês conferirem quais são essas rubricas, porque mesmo que elas não estejam, vocês precisam inserir. E como eu falei, se vocês não inserirem, a gente vai, além do cálculo ficar errado, a gente vai emitir um alerta no cálculo para vocês lembrarem de inserir esses cortes de moeda. Aqui também tem um outro ponto de destaque, que é um pouco mais difícil de identificar, que eu falo que o FASEP, além dele ser um cálculo desafiador, além da documentação ser ilegível, a gente também tem que aprender a ler as entrelinhas dele. A gente tem aqui, na microficha anterior, uma rubrica de 92, né, que é 8.006, no valor cheio, 612 e 652,73, porque em 92 ainda não tinha tido a conversão de moedas, né? O banco trouxe aqui essa 8.006 convertida, da mesma forma como eu já expliquei para você, já dividiu por 1.000 e veio como 612,65. E trouxe aqui, em 2/10 de 92, uma 1.009, que é negativa, no valor de 39,32. Aqui nessa microficha, como eu falei, não tem um corte de moeda, mas o corte de moeda aconteceu nessa data, logo após essa 1.009. Então, se ela aconteceu após a 1.009 e essa 8.006 anterior já foi convertida, o banco já trouxe convertida, essa 1.009 também está convertida. Ela não está na microficha anterior, para vocês identificarem, né, que o valor mudou de uma para outra. Ela está só nessa de baixo, mas ela está convertida assim como a 8.006 que estava na microficha anterior. Eu sei que é um pouco mais complexo para entender isso, na prática vocês vão pegando e vão aprendendo, mas nesse caso aqui, para o cálculo ficar correto, vocês vão precisar inserir 3 zeros ao final, ou seja, vão precisar multiplicar por 1.000 esse valor, porque ele precisa ficar na moeda da época, que é 92 e anterior ao corte de moeda. E aí depois, aí sim, vocês vão inserir o corte de moeda no cálculo. Como eu falei, isso com a prática, vocês vão pegando, vão aprendendo a ler essas microfichas, e isso vai ficando um pouco mais simples. Mas também, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum suporte, a gente está lá disponível de 9 às 18 dos dias úteis para ajudar vocês como for necessário. Aqui mais um ponto de atenção, né, que eu falei sobre as rubricas de 1º de julho de 94.
a gente tem uma 8.006, uma 1016 da mesma data. Como eu comentei, é obrigatório que essa 8.006 ela venha anterior à 1016. A 1016 é sempre negativa, a 8.006 sempre positiva, e a 8.006 precisa virar. Então, como eu comentei, se o cálculo tiver com valor astronômico estranho, às vezes o valor fica tão alto que o programa até emite uma mensagem que não foi possível informar o cálculo, o saldo recalculado de tão alto. Então, assim, se tiver acontecendo isso, pode ser por isso, porque vocês inverteram essa ordem. Lembrem de colocar o 8.006 sempre antes da 1016. E aí aqui, até 99, né, são esses extratos microfilmados, e depois a gente tem os extratos digitalizados, que são esses ótimos de ler, ótimos de conferir, e tem o C e o D, né, D de débito, então sempre colocar o negativo quando for um débito. E também tem o saldo, para vocês irem conferindo com o saldo recalculado em conta PASEP. Eu vou abrir aqui o cálculo que eu já fiz, prontinho, para vocês conferirem o resultado desse cálculo. Então, aqui, né, eu parei nessa primeira parte, e aqui já é o resultado. Como eu falei, o saldo PASEP aqui, que é o saldo que tem em conta do seu cliente, ele tem que bater ou ficar o mais próximo possível do que consta lá. Se a gente abrir aqui na minha microficha, o saldo atual é 0. E aqui no meu resultado, o saldo ficou 0,03. Então, ok, está bem próximo do 0. Se aqui tivesse um valor de 1.000 e tanto, sendo que aqui está zerado, alguma coisa estaria errada no meu cálculo. Então, é importante que esse saldo final bata com esse saldo PASEP de baixo, essa terceira linha. E aí aqui a gente tem o saldo recalculado em 8/8/2018. Então, de acordo com essa documentação e com as informações que eu selecionei no cálculo, em vez de ter um saldo zerado em 8/8/2018, meu cliente hipotético deveria ter 5.875. A Ana falou sobre a média dessas revisões, realmente não são revisões altas, a média de até uns 10 mil, muitos cálculos na faixa de 5.000, já vi alguns passarem de 10 mil também, mas desconfiem de resultados muito altos, porque provavelmente tem algo errado no cálculo. Pode ser a conversão, pode ser um valor inserido errado. Às vezes até a data da rubrica pode deixar o cálculo errado. Por isso é importante ler com muita atenção, fazer anotações, já deixar tudo certinho antes de realizar o cálculo, tirar todas as dúvidas para não ter erro. E um ponto que eu não comentei com vocês é sobre aquela possibilidade de desconsiderar do saldo aqueles valores que vocês consideram que não deveriam ter saído, né? Da conta do seu cliente, que é uma das teses da revisão do PASEP. Eu aqui não selecionei nenhum, mas caso vocês queiram aplicar essa tese de revisão no cálculo de vocês, é só marcar essa opção aqui no cálculo, e aí já vai estar considerando para as rubricas que vocês selecionarem. No meu cálculo, eu não selecionei nenhuma dessas opções para nenhuma rubrica. E aí, depois de finalizar, vocês conseguem exportar um relatório super completo. Esse relatório ele já traz toda a metodologia do cálculo, né, as informações pessoais e as configurações iniciais do cálculo, traz também todas as porcentagens de distribuição de reserva, de valorização dos saldos, todo o histórico mesmo do cálculo. Abaixo vocês vão ter os índices aplicados, né, os cálculos dos expurgos, né, quais foram os índices dos expurgos que foram aplicados, e também os índices oficiais PASEP, que também a Ana já falou lá com vocês, né, do link que está lá na parte que ela explicou, que se vocês abrirem, vocês vão ver que são os índices oficiais do PASEP. Então, toda essa metodologia do cálculo vocês encontram aí no relatório. Eu vou finalizar minha apresentação aqui para a gente abrir a rodada de perguntas. Como a Ana falou, a gente não vai avaliar aqui hoje os casos concretos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida pontual sobre microficha, meu cálculo deu isso, meu cálculo deu aquilo, chamem o nosso suporte, enviem lá a dúvida. O nosso suporte responde as dúvidas em poucos minutos, de 9 às 18, né? Então, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com o nosso time. Quem já entrou, eu reconheci alguns nomes aí, né, que estão no treinamento. Quem já entrou em contato com a gente sabe disso. Então, vocês podem ficar à vontade para conversar com a gente lá no nosso suporte. Nosso suporte é formado por advogados também, então, são colegas de vocês. Vocês podem trocar experiência e uma ideia lá com a gente. Bom, aqui é um sumário para a gente